Fluminense apresenta Paixão pela Vida. Descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver. Com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida. O encontro com sua essência. Boa tarde. Sexta-feira de novo, gente. Muito rápido, né? Estamos aqui de novo, com muita alegria, com paixão pela vida, o nosso bate-papo semanal. Bem-vindo ao povo que já está aqui me acompanhando. Fico muito grata. Obrigada a Sônia, a Solange, a Cris, a Miriam, a todos que estão aqui dando seu oi aqui no Facebook. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje é sobre comparação. Obrigada, Mirtes, super gentil. Tá mandando mensagem aqui, gente. Então, nosso bate-papo hoje é sobre comparação. Então, eu começo perguntando para você: você se compara? Você é uma pessoa que tem hábito de se comparar ou comparar as coisas entre si? Manda tua mensagem para mim aqui no Facebook, tá? Manda aqui ao vivo, embaixo aqui da telinha, que eu vou tentando ler e, dentro do possível, eu vou respondendo para vocês. Então, para a gente começar, eu vou contar um papo, né? Contar uma história zen. Eu gosto muito de histórias zen, que são histórias, né, de reflexão. E uma vez um discípulo chegou para um mestre e falou para ele: mestre, eu não consigo entender por que existem tantas pessoas felizes, outras infelizes, umas bonitas, outras feias, umas ricas, outras pobres. Essa, né, a diferença que existe no mundo. Aí o mestre falou para ele assim: olha, eu não vou te responder, eu vou te levar no meu quintal. Quando chegaram no quintal, haviam duas árvores, uma muito fina, muito alta, e outra um arbusto mais parrudinho, assim, baixinho. Aí o mestre falou para o discípulo assim: olha, essas duas árvores convivem aqui no meu quintal há muitos e muitos anos, e eu nunca vi uma árvore questionar por que ela é alta e magra e a outra baixinha, parrudinha. Por que isso acontece? Aí o discípulo falou para ele: olha, mestre, é muito simples, elas são árvores, elas não sabem se comparar, elas não conhecem a comparação. Aí o mestre respondeu para ele: então você já tem a resposta. O que está te causando dor, o que está te causando angústia é a comparação. Então, gente, quando a gente compara, eu falo que a comparação é como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, é quando eu me comparo com pessoas que têm mais do que eu, mais beleza, mais dinheiro, mais felicidade, mais sabedoria, e eu me sinto extremamente insatisfeita e descontente porque eu me sinto inferior ao outro. E o outro lado, né, da moeda é quando eu me comparo com pessoas que têm menos do que eu. Então vem aquela história assim: ah, não, eu estou com problema, mas em comparação com o outro até que eu estou bem, né? Não, eu não estou tão bonito hoje, mas em comparação com fulano, eu até que estou bem. E aí a gente se sente cheio de contentamento, porque a gente se colocou um degrau acima. Então essas duas moedas, contentamento e descontentamento, acabam sendo duas faces da moeda que a gente chama de comparação. Nem por que a gente compara? Porque o nosso ego, ele necessita de validação. Eu tenho pouco contato com a minha individualidade, muito contato com o meu ego. Vamos só fazer um parênteses aqui para a gente lembrar, né, qual é essa diferença de ego ou personalidade e individualidade. Toda semana eu repito a mesma coisa: nós somos luz, somos seres sagrados, somos indivíduos indivisíveis, únicos. Mas esse indivíduo único, ele está oculto dentro de um amontoado de crenças, pensamentos, emoções, que é o que a gente chama de personalidade ou ego, né? Então essa minha individualidade, que é única, ela está lá escondidinha. E o que eu estou vendo, com o que eu tenho contato? Com o meu ego. E esse ego, ele não é a minha verdadeira identidade. Ele é a minha personalidade. Personalidade, gente, vem de persona. Persona significa máscara. Eram as máscaras que os antigos gregos usavam nos teatros. Então,
é o meu teatro, o meu ego, mas eu acredito que eu sou aquilo, porque eu não lembro no dia a dia que eu sou individualidade, que eu sou sagrada, que eu sou luz. Eu acabo me esquecendo. E esse ego, essa persona, essa fantasia que eu uso, ela fica em busca constante de validação. Então o que é buscar validação? Eu quero que o outro tenha sobre mim a melhor opinião possível. Eu preciso ser não apenas bonita, mas mais bonita que. Não apenas inteligente, mas mais inteligente que. Então essa comparação é um vício do ego. E esse vício do ego, ele me leva à competitividade. Porque desde pequenininho, né, o bebê acabou de nascer, você compara se o teu filho é mais bonito que o filho do vizinho. Ah, o meu bebê é muito mais bonito. Olha os outros da maternidade, eles têm cara de joelho, o meu não. Né? Então, por que é necessária essa comparação? Quanto mais eu entro em contato com a minha individualidade, quanto mais eu me recordo de que eu sou um ser único, menos eu vou me comparar com outras pessoas e menos eu vou competir. Vocês já viram como a sociedade hoje está doente pela competitividade? Isso do bebê, gente, não é brincadeira não, né? Desde o berçário existe essa competição. Ah, o meu ficou menos tempo no berçário do que o outro precisou ficar mais. Eu fiquei muito assustada quando eu soube que em São Paulo já existem, né? E não é de hoje, já existe há algum tempo, maternal, escola para criança muito pequena, em que as crianças são avaliadas na hora de entrar, porque é como se fosse um vestibulinho já. Só entra naquela escola a criança que for a mais inteligente, a mais esperta, a que tiver sinais de que vai ser um gênio lá na frente, senão ele não é escolhido para aquele maternal. Então a competição começa quando a criança ainda é muito pequena e os pais precisam acelerar a evolução daquela criança para que ela seja aceita naquele maternal. Gente, parece loucura, mas não é. É o que acontece hoje. Quer dizer, é loucura, né? Mas é o que acontece hoje. Então, essa competitividade faz com que você olhe para o teu filho e pense assim: nossa, o meu filho ainda não aprendeu a ler, o do vizinho já aprendeu. O meu filho ainda não faz letra cursiva de maneira correta, o do vizinho ou o coleguinha de classe dele já está escrevendo textos. Então, quando eu comparo, eu estou massacrando a individualidade do meu filho. Eu estou dizendo para ele que para ele ser aceito, para ele ser amado, ele tem que ser igual. Gente, como que nós podemos ser iguais? Não é possível ser igual. Nenhuma manifestação, nenhuma criação. Se você é artesão, se você faz 10 vasos, cada vaso vai ter uma característica. Eles podem ter até o mesmo modelinho, mas iguais eles não têm como ser. Porque cada vez que eu manifesto algo, eu manifesto de forma diferente. Então nós somos manifestações divinas, somos indivíduos sagrados e somos únicos. E a nossa beleza está justamente na individualidade, mas pelo medo da não aceitação. Por que medo da não aceitação? Porque vocês concordam que quando todo mundo é igualzinho, é mais fácil ser aceito? Se eu me visto, se eu gosto de colares de estrela, como eu estou hoje usando um colar de estrela, e todas as mulheres que eu convivo também usam colares de estrela, eu não corro risco de ser criticada pelo meu colar. Eu não corro risco de não ser aceita, porque estão todos usando a mesma coisa. Agora, se só eu tenho um colar de estrela, eu corro o risco de não ser aceita, de alguém não gostar, certo? Então, todas as vezes que a gente assume a nossa individualidade, nós estamos correndo riscos. E é justamente esse risco que faz com que eu me sinta viva. Porque quando a gente começa a ser igual, a tentar ser igual pela comparação, a gente mata a nossa alma, a gente mata a nossa individualidade e a gente perde a alegria. Será que dá para ser alegre tentando ser igual, tentando copiar o outro? Ainda dentro das historinhas zen, né, tem uma história também de mestre e discípulo, em que o mestre, todas as vezes que ele conversava com o discípulo sobre Deus, ele apontava com o dedo para o céu. E ele falava Deus e apontava com o dedo para o céu. Então, quando ele fazia esse gesto, o discípulo já sabia que ele estava se referindo a Deus. Um belo dia estão eles conversando
E o discípulo foi lá e apontou o dedo para falar sobre Deus. Naquele momento, o mestre pega a espada e corta o dedo do discípulo e diz para ele: quem usa o dedo para falar sobre Deus sou eu. Se você faz esse mesmo gesto que eu, você está me imitando, e eu não posso permitir que você mate a sua individualidade com a imitação. Então eu cortei o seu dedo. Lógico, gente, cortar o dedo é um ato simbólico, nenhum mestre vai cortar o dedo do discípulo. Mas o que significa cortar o dedo? Eu corto a imitação, eu corto essa ânsia de ser igual, essa cópia, essa perda da individualidade. E hoje, se a gente olhar ao nosso redor, isso não é hoje, né, gente? Sempre foi. Nós estamos falando hoje, mas na verdade o mundo vem funcionando assim. Tudo vai tendendo a ser igual. Quando você ouve, por exemplo, música, você tende a ligar numa estação de rádio qualquer, você acaba às vezes ouvindo o mesmo estilo de música. Você troca de canal de TV, é o mesmo estilo de programa, um copia o outro. Se o programa de culinária deu certo num canal, o outro canal concorrente copia aquele canal, copia aquele programa. Então nós vamos sendo tão viciados nessa comparação e nessa cópia que isso vai se tornando natural para nós. Então eu vou achando normal copiar outra pessoa, copiar a vida de outra pessoa. E gente, copiar outra pessoa, né, além de matar a minha individualidade, é o caminho certo para a frustração. Porque a hora que eu cismo que para as coisas estarem boas, para eu ser feliz, a minha vida tem que ser o mesmo modelinho da vida do vizinho, da vida do artista, da vida de quem for, eu estou caminhando para a frustração, porque é impossível copiar. Primeiro que é claro, quando você vê alguém, né, de fora, seja um artista, seja o seu vizinho de porta, e você avalia, né, a vida daquela pessoa, você não tem como saber o que realmente acontece por detrás daquela porta. Você cria uma fantasia, né? Então eu olho ali o meu vizinho vivendo, acho que ele tem um casamento, por exemplo, perfeito. Eu vejo todos os dias o rapaz abrindo a porta para a esposa, né, levando flores em dias especiais. E aí eu fico lá na minha janelinha olhando aquele vizinho ter aquela atitude e penso, meu casamento não é tão bom quanto o dele. Aí o meu marido chega em casa, não sabe nada do que eu estava lá pensando, né? E eu o trato de forma agressiva e viro para ele e falo assim, você não sabe me amar. Você não me ama. Porque se você me amasse, você abriria a porta para mim do carro, como o meu vizinho abre para a mulher dele. Gente, a hora que a gente faz isso, imagine-se na posição do outro, do teu parceiro, da tua parceira, se sentindo comparado. Você escolheu aquela pessoa para fazer parte da tua vida justamente por ela ser única. Você escolheu, você se encantou por alguém que era único. E agora você quer que aquela pessoa se molde aos outros que você está vendo, porque na tua fantasia aquilo é que é um relacionamento de verdade. Complicado, né? E aí os relacionamentos entram em conflito e acabam. E eu vejo isso acontecer, como eu sempre digo, sou terapeuta, e ao ouvir as histórias das pessoas, a gente aprende muito um com o outro, eu aprendo muito com os meus pacientes. E eu vejo relacionamentos desmoronando pela comparação. E aí não é só a comparação com o relacionamento do outro, mas também a comparação com o relacionamento que eu tinha na minha mente, não é? Às vezes você está sozinho há muito tempo, fala para mim assim, poxa Simone, nada dá certo na minha vida. Claro que não. Por quê? Porque você tem um modelo de relacionamento pronto na tua mente. Você tem um modelo de parceiro ou de parceira. E aí você sai à procura e nada se encaixa, igual o sapatinho da Cinderela da tua cabeça. Nada encaixa naquele sapatinho. E aí você fica só. Então, eu preciso me abrir para a individualidade. Para eu respeitar em primeiro lugar a minha individualidade. Não me permitir comparar e nem ser comparado. E passar a respeitar essa individualidade no outro. Uma coisa que costuma acontecer muito também é a comparação com o passado. Então vamos supor, eu tive um relacionamento que durou 2 meses ou durou 20 anos, não faz diferença, e aí aquele relacionamento por algum motivo não deu certo, ou a pessoa foi embora, ou faleceu, partiu para o mundo espiritual, e aí eu estou entrando numa outra relação.
E aí eu comparo aquele que está chegando com aquele que saiu. E claro que aquele que está chegando, gente, ele não vai ganhar do outro. Por quê? Porque ele está menos tempo comigo, ele me conhece menos tempo, e ele é único, ele é diferente. Então, o que eu queria passar para vocês esse fim de semana? Vamos descobrir quem realmente nós somos. Será que você sabe quem você é? O que você gosta? Que música você gosta de ouvir? Porque tem uma coisa que eu chamo de boiada. Sabe o que é boiada? Sabe quando você olha aquela boiada no pasto, aqueles bois todos andando juntos numa mesma direção? Estão todos sendo tocados ali, né, pelo peão para irem numa mesma direção. E eu não posso correr o risco de me colocar no meio da boiada e ser boiada. Então existe todo um movimento de pessoas que gostam de música X. Poxa, porque todo mundo só ouve música X, eu vou ouvir só aquilo? Eu posso ouvir aquilo também, mas eu não vou experimentar ouvir outra coisa? Ah, porque todo mundo tem o hábito de chegar em casa e ligar a televisão. Ah, então o normal é fazer isso, chegar em casa, ligar a TV, ver jornal, ver novela, tal. Todo mundo faz isso, então eu vou fazer também. Todas as vezes que você usar como argumento o todo mundo, ah, mas todo mundo faz isso, Simone. Todo mundo explode, todo mundo responde, todo mundo guarda mágoa, todo mundo é infeliz, todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós precisamos ser únicos, mas essa individualidade é algo da qual eu tenho que tomar posse, porque ela já me pertence, ela está aqui dentro, Deus me criou única. Mas se eu não tomar posse dessa individualidade, eu serei unicamente uma cópia. E é triste, porque às vezes eu converso com pessoas já de idade avançada, né, 70 e poucos anos, 80 e tantos anos, e essas pessoas ainda não encontraram a felicidade, ainda não encontraram uma paz interior, porque ainda não encontraram com quem realmente elas são. Então eu pergunto para alguém assim, o que você ama fazer? Não sei. Eu sei o que eu faço, mas o que eu amo fazer? Não sei, porque nunca parou para pensar. Senta, quer ver uma pergunta muito simples? Deixa eu dar um oi aqui para quem está me assistindo. Muito obrigada, Júlio Bittencourt, Maria Aparecida, Sardinha, João Batista Carvalho, que está dizendo que assiste todos os dias. Muito obrigada, gente. Vocês estão me dando um apoio enorme. Vocês não sabem como é bom estar aqui olhando para o selfie que eu faço aqui no celular e vendo as mensagens de vocês aí me dando apoio. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, manda aí para mim, para a gente poder fazer uma troca. Então, senta lá do teu quarto, abre o armário, abre as tuas roupas, olha para elas e pensa assim, as roupas, algo simples, né, gente? As roupas que eu escolho, elas me expressam, elas expressam a minha individualidade, é aquilo que eu gosto de usar. Eu escolho porque eu gosto, eu escolho porque eu me identifico, ou eu escolho porque eu comprei uma revista de moda e todo mundo está usando aquilo agora. Então eu não quero nem saber se aquilo fica bom, se é confortável, se está dentro das minhas condições físicas ou financeiras. Todo mundo usa, eu uso também. Que roupa eu gosto? Às vezes, gente, quando a gente se faz essa pergunta, que roupa eu gosto, você acaba esvaziando o teu guarda-roupa. Você começa a perceber que muita coisa ali não é a tua identidade, não é a tua individualidade. Que comida eu gosto de comer? O que eu gosto? O que eu tenho prazer em fazer? Será que eu tenho prazer, por exemplo, de repente, em sentar, passear na natureza, olhar, fazer um domingo diferente do que simplesmente sentar e assistir Faustão? Mas todo mundo faz, todo mundo assiste, todo mundo fica no celular, eu quero. Então, vocês assistiram um filme ou leram um livro do Fernão Cappelo Gaivota? Eu sou apaixonada por Fernão Cappelo. É um livro antigo, ele fez muito sucesso lá nos anos 70, hoje já não se fala mais tanto nele. Mas se você gosta de ler, procura na internet, que deve ter até para baixar, para fazer download. Fernão Cappelo Gaivota. Richard de Bach é o autor. O que é o Fernão? O Fernão Cappelo, ele era uma gaivota, claro, né, que respeitava a individualidade dele. Então ele via aquele bando de gaivotas em alto mar, que cada vez que os pescadores tiravam a rede do mar com aquele monte de peixe, aquele monte de gaivota voando e atacando aqueles peixes, né, para ver quem é que conseguia pegar primeiro
o alimento. E o Fernão olhava tudo aquilo e pensava, eu quero isso. Claro que ele se alimentava também, mas eu não quero essa briga pelo alimento. Eu quero voar mais alto. Eu quero olhar para o céu e ver aonde o meu voo consegue alcançar. E ele começou a arriscar. E aí as outras gaivotas diziam para ele, que isso, Fernão? Gaivotas não voam tão alto, gaivotas voam baixo. Você vai se esborrachar. Começaram a rir, começaram a fazer bullying, vamos dizer assim, né, com o Fernão Capelo. E ele foi expulso do bando. O bando fez lá uma como é que a gente diz? Uma sessão lá de conversa lá, esqueci o nome, juntou o bando, né? E eles fizeram uma audiência e decidiram que o Fernão deveria ser expulso, porque aquilo que o Fernão queria era diferente daquilo que eles queriam, ele não estava sendo uma verdadeira gaivota. E o Fernão sozinho continuou buscando alçar voos cada vez mais altos. Gente, isso para mim é a própria parábola dessa busca da liberdade. Nós precisamos alçar voos cada vez mais altos. Nós não podemos viver guiados pelo bando. Nós precisamos ter coragem de alçar voo no sentido de ser quem realmente somos, porque existe algo aqui dentro de nós que é extremamente sagrado. É um desperdício você passar a sua vida sem saber quem você é. É um desperdício você passar a sua vida sem descobrir, né, para que você está aqui. Nós conversamos sobre isso 2 semanas atrás. O que você está fazendo no mundo? Qual é a tua missão? Mas para eu descobrir a missão, eu tenho que descobrir essa individualidade, eu tenho que voar cada vez mais alto, mesmo enfrentando, assim como o Fernão Capelo enfrentou, o risco de ficar só. Porque às vezes quando você sai do bando, você se sente um pouco perdido, né? É meio confortável, né, gente, andar no meio do povo, assim, no sentido de todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo... Aquilo me dá segurança. A hora que eu tenho que lidar com a vida por mim mesmo, que eu tenho que falar, olha, peraí, agora sou eu quem vou fazer as minhas escolhas. Aí você começa a correr riscos. Então, sempre que você estiver seguindo todo mundo, saiba, você não está seguindo a tua sacralidade. Você não está sendo você. E eu levo isso muito, inclusive, para a busca espiritual. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha busca espiritual é uma busca muito única, muito individual, como deve ser de cada um individual. Não é? Então eu encontro Deus no meu caminho, como cada um vai encontrar Deus no seu. Eu não preciso necessariamente me moldar. E eu preciso sair desse medo, dessa solidão, que não é solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando eu estou em minha companhia. Solidão é dor, é tristeza, é angústia. Você pode estar no meio de um monte de gente se sentindo sozinho. Solitude, eu estou em minha companhia, eu estou em paz. Eu estou me conhecendo, eu estou comigo, eu estou conversando comigo, eu estou em silêncio, eu estou comigo. Isso é solitude. E quando você para de comparar e tentar ser igual, você tem que aceitar o caminho da solitude. Isso não quer dizer que você não vai ter amigos. Óbvio que você vai ter amigos muito melhores do que aqueles que você tinha antes. Por quê? Você vai encontrar amigos verdadeiros, que vão respeitar você e amar você pelo que você é. Isso é muito precioso. Quando eu olho para um amigo meu, quando eu olho para o meu parceiro, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o familiar, eu amo pelo que ele é, pela individualidade, por ele ser único, por eu saber que se ele partir não vai haver substituto. Não é? Porque a pessoa que você ama não é uma peça que você tira e coloca a outra no lugar. Agora, se ficar todo mundo igualzinho, né? Se ficar todo mundo igualzinho, o outro nem percebe que eu saí e entrou outra pessoa. Então, se você está aqui me acompanhando nessa sexta-feira, ou me ouvindo, me dando esse apoio, é porque com certeza você também está buscando a sua individualidade, porque a gente se identifica. Né? A gente fala que quando você tem essa busca, quando você olha nos olhos de outra pessoa, você sabe se aquele também é um buscador, porque tem um brilho naqueles olhos, um brilho de alguém que é livre, ou pelo menos está buscando ser. Isso não quer dizer que a opinião dos outros não vá me incomodar nunca. Óbvio que incomoda. É difícil lidar com crítica, é difícil lidar com não aceitação, isso é indiscutível. Agora, o fato de ser difícil de lidar não quer dizer que eu não possa encarar aquilo. Então eu tenho que ser capaz
de suportar a crítica. O que eu entendo que é suportar? Vamos imaginar, eu peguei um objeto na minha mão e eu estou com a minha mão suportando o peso desse objeto. Então a minha mão está sendo capaz de segurar, de dar conta desse objeto. E pode ser que ele seja leve, pode ser que ele seja muito pesado, mas eu suporto. Nesse sentido que eu estou falando em suportar. Então, quando vem uma crítica, quando vem às vezes alguma palavra negativa, aquilo incomoda, claro que incomoda, mas nós precisamos saber que podemos suportar, que nós podemos dar conta de suportar essa crítica, porque tudo bem, o outro não concorda. Por quê? Porque o outro tem a individualidade dele. E quando eu respeito a minha, eu passo a respeitar a do outro automaticamente. Quando eu respeito a minha forma de viver, por exemplo, a religiosidade, a minha busca espiritual, eu jamais vou criticar a busca espiritual de outra pessoa. Se você está criticando alguém pela escolha religiosa dessa pessoa, é porque você não respeitou a si mesmo ainda. Porque quando você respeita a si mesmo, você não é capaz de desrespeitar o outro. Então, às vezes a gente fala tanto sobre essa busca pelo respeito, né? Eu quero ser respeitado, né? Meu marido não me respeita, o meu vizinho não me respeita, a sociedade não me respeita. Será que eu me respeito? Será que eu respeito a minha individualidade? Eu respeito essa diferença, justamente a diferença que me faz ser única, não é? E quando a gente tem filho, gente, isso é mais importante ainda. Não apresse, sabe, tem um ditado que diz assim, não apresse o rio, ele corre sozinho, né? Já existe uma sabedoria tomando conta ali do fluxo do rio. Então nós temos filhos, claro, nós vamos educar o melhor possível os nossos filhos, temos que educar, não estou dizendo para largar, não é isso, temos que educar, mas precisamos tomar cuidado com a pressão que às vezes a gente exerce sobre um filho, justamente por conta dessa comparação. A pressão para que ele se encaixe em modelos e expectativas que eu criei na minha mente ou que eu acho que a sociedade espera. Então, às vezes eu tenho um filho que escolhe uma profissão que não é a profissão que eu acho que deveria ser. Eu gostaria que o meu filho fosse, né, sei lá, fosse doutor, e o meu filho escolhe uma outra profissão que eu não admiro tanto. Aquela profissão é o caminho dele, é único. O meu filho demorou para terminar o primeiro grau, ao invés de fazer em X anos, ele fez no dobro de anos, porque ele foi repetindo de ano. É a individualidade dele, é o tempo dele. Ele está se esforçando, ele está se dedicando, é o tempo dele. Entende, gente? Então não é que você vai dizer assim, não, então eu vou largar a mão, não vou querer saber se meu filho está indo bem na escola. Não, você vai orientar o teu filho no sentido do esforço, porque nós temos que nos esforçar para sermos cada vez melhores. Mas melhores não em comparação com, melhores para nós mesmos. Se eu tenho dentro de mim um potencial ilimitado, uma inteligência ilimitada, porque todos nós temos, eu tenho que me esforçar para manifestar cada vez mais essa inteligência, porque ela é a minha individualidade, mas não para ser mais inteligente do que outra pessoa. Entenderam a diferença da coisa? Quando você tira esse olhar da comparação, você não para de querer ser melhor, mas melhor significa expressar cada vez mais a minha sacralidade, permitir que a minha luz se manifeste cada vez mais. Gente, não dá para viver no escuro. Tem mas é tanta bênção, é tanta luz, é tanta coisa boa que tem dentro da gente. Não posso viver sem conhecer pelo menos a cada dia um cadinho mais daquela luz. Então, se é para comparar, eu pergunto a mim mesma, hoje eu estou melhor do que eu estava no passado? Melhor em que sentido? Eu estou manifestando hoje um pouquinho mais de sabedoria, de amor, de perdão, de alegria de viver? Essa é a nossa busca. Então a minha comparação é nesse sentido, para saber se eu estou indo para frente, se eu não estou empacando. Mas é uma comparação pessoal e interna, jamais com aquilo que está do lado de fora. Jamais comparar a minha vida com algum modelo de vida que eu acho que deveria ser. Senão, gente, a gente vira robô. Já pensou que chato? Olhar a vida de todo mundo e todo mundo igualzinho, sem criatividade? Bom, gente, o tempo passou, né? Meia hora já de programa já era.
Então, eu queria primeiro agradecer as pessoas que foram me assistir, né, que foram assistir a palestra Paixão pela Vida na sexta-feira em Taubaté, e eu fiquei feliz de saber que lá em Taubaté tinha gente que está acompanhando aqui o nosso programa pela Rádio Cruzeirense. Então, fiquei muito feliz, um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência, né, muito obrigado aos que foram em Passa Quatro. Na segunda-feira agora eu estarei dando palestra na Aeronáutica, na Escola de Especialistas em Guaratinguetá. Porém, é uma palestra fechada para o público interno da Aeronáutica. Então, se você é da Aeronáutica, vai lá no anfiteatro da Escola de Especialistas às 7 da noite. Vamos bater um papo ao vivo sobre paixão pela vida. E no dia 7 de abril, eu vou estar no Espaço Antacarana, fica no Jardim Satélite, em São José dos Campos. Quem quiser saber mais detalhes, endereço, horário, essas coisas, entra no meu Facebook. O meu Facebook pessoal, manda lá a sua solicitação de amizade, que eu vou ficar feliz em te adicionar. O meu Face é meu nome inteiro, Simone Pinto Bittencourt Barbosa. Manda lá para eu te adicionar, porque aí você pode me acompanhar não apenas pela rádio, mas também ao vivo aqui pelo Facebook, no vídeo que a gente vai transmitindo. Então, muito obrigada, que vocês tenham um final de semana abençoado, maravilhoso, tudo de bom. Obrigada, Toti, Marina Leite, Milton Vicente, Sônia Maria Molina, Espaço Lux. Muito obrigada, gente. É uma alegria enorme compartilhar minha tarde de sexta com vocês. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Muita individualidade, muita liberdade, muita alegria. Aproveita aí o final de semana para se perguntar: quem sou eu? Eu sou sagrado, tá bom? Uma tarde maravilhosa para vocês. Beijão, Cris. Beijão, Cristina. Beijão todo mundo que está aí. Até. Gratidão.